Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Finalmente, na última terça-feira, dia 11 de agosto, Joe Biden escolheu a sua parceira de campanha para o restante da corrida presidencial para a Casa Branca. E eu prometi que assim que ele fizesse o anúncio de quem seria a sua vice, eu voltaria aqui para contar o que eu achei e cá estou. Mas antes eu quero compartilhar uma novidade com vocês. Seguinte, na semana que vem vai acontecer a Convenção Democrata, que vai oficializar os nomes da chapa, e a tendência é que a partir de agora nós tenhamos notícias novas todos os dias. Aí eu comecei a pensar que se eu for atualizar vocês por aqui, eu teria que montar uma pauta, gravar, fazer edição, e muito provavelmente quando o vídeo for ser lançado, a notícia já vai ser velha. Por isso eu resolvi fazer uma coisa diferente. Toda sexta-feira, às 18 horas, lá no meu perfil no Instagram, eu vou fazer uma live com um resumo do que de melhor aconteceu nas eleições americanas durante a semana. É uma coisa que eu posso gravar mais rápida, de maneira mais descontraída e até mesmo contar com a interação de vocês. Assim, aqui no canal eu vou continuar com vídeo pelo menos uma ou duas vezes por semana, falando da história das eleições norte-americanas e os outros conteúdos que eu produzo aqui. Enquanto lá no Instagram eu farei as análises semanais da disputa pela Casa Branca. Então já me segue por lá, aproveite para deixar o seu like por aqui, se inscrever no canal caso não seja inscrita, caso não seja inscrito, e claro, compartilhar com uns colegas, caso você esteja gostando do conteúdo que você acompanha aqui no canal. Sobre o anúncio da vice-candidata a presidente dos Estados Unidos, acho que a primeira coisa que você pode me perguntar é: você está surpreso com a escolha de Kamala Harris para ser a vice de Biden? Eu? Olha só o que eu disse sobre isso no dia 12 de maio. Nós podemos colocar a Amy Klobuchar mais próxima a um pragmatismo e ao centro moderado do Joe Biden, a Elizabeth Warren um pouco mais afastada, mas de todas, a que era mais ácida nas críticas ao Joe Biden era justamente a Kamala Harris, que de maneira bastante irônica é aquela que aparece como favorita. Viu só? E olha que eu falei isso antes mesmo de começarem as manifestações em torno da pauta étnica lá nos Estados Unidos após o assassinato do George Floyd. E por que esse é um dado importante? Pois até então a única coisa que nós sabíamos é que a companheira de chapa de Biden seria uma mulher. E aí nós tínhamos três favoritas: a Elizabeth Warren, a Amy Klobuchar e a própria Kamala Harris. Depois que as manifestações vieram à tona, a própria Amy Klobuchar veio a público e disse que Biden tinha o dever moral de escolher uma vice-presidente afro-americana. Com isso, as cartas foram reembaralhadas e outros nomes apareceram na pauta. Porém, o fato é que Joe Biden, no dia 28 de julho, foi fotografado carregando um papel em que apareciam algumas anotações com o nome de Kamala Harris. Entre essas anotações, dizia: "Eu não guardo ressentimento". Bom, já a segunda pergunta que eu me faria seria: mas quem é a Kamala Harris? Vamos lá, Kamala Harris nasceu em Oakland, na Califórnia, em 1964. No início da década de 80, ela foi estudar Direito em Washington, D.C., na Howard University, também é conhecida como a Black Harvard. Advogada de formação, ela foi eleita procuradora do Distrito de São Francisco entre 2004 e 2010. Neste mesmo ano, 2010, ela foi eleita procuradora-geral do estado da Califórnia. Durante o seu mandato, ela ficou conhecida por fazer um estilo linha dura em relação a crimes e delitos, o que faz com que parte da esquerda nos Estados Unidos hoje não a veja como uma pessoa alinhada à pauta dos direitos humanos, por exemplo. Em 2016, ela foi eleita senadora dos Estados Unidos pelo estado da Califórnia, com seu mandato assegurado até o ano de 2022. Agora, um último dado importante a se ressaltar a respeito de Kamala Harris é que ela é filha de um pai jamaicano com uma mãe indiana, sendo, portanto, uma americana com ascendência afro-sul-asiática, como eles dizem por lá. E no que ela acredita? Bom, nos últimos anos ela passou a defender ideias mais progressistas, como o direito ao aborto e a legalização da maconha. No entanto, ainda mantendo um discurso pautado na unidade e fugindo da identificação com nichos ideológicos. Entre suas principais bandeiras levantadas ainda na época das primárias estão o direito aos imigrantes, a expansão de serviços públicos de educação
educação e saúde, como por exemplo a criação de um Medicare for All, como queria o Bernie Sanders, mas principalmente a reforma da justiça criminal. Dito isso, próxima pergunta. Como isso pode ajudar o Biden na campanha? Bom, existe uma dúvida por trás dessa, que é justamente o quanto a indicação de um vice ajuda a campanha de um presidente. E a resposta, para ser bem sincero, é bem pouco. Em estados menores, onde as pessoas se conhecem mais e o voto pode ser decidido no corpo a corpo, isso ainda tem certo peso. Porém, são estados com 3, 4 delegados e que fazem muito pouca diferença na somatória do colégio eleitoral. Então, para a conta dos 270 delegados, não ajuda muito não. No swing states, poderia representar a virada de mesa em prol de um candidato, mas isso também não é uma regra. Então, de maneira geral, o importante é justamente a mensagem que o candidato passa para o seu eleitorado, deixando subentendido o quanto ele está disposto a ceder e estabelecer concessões ao longo de seu mandato. Foi assim com Obama quando ele escolheu o próprio Biden, por exemplo, demonstrando que sua campanha era voltada para todos os americanos e não apenas para os afro-americanos. Além disso, a escolha de Biden por ser um político do campo moderado, ligado tradicionalmente aos setores de classe média branca trabalhadora, representava uma mensagem de que o seu governo não iria por um caminho radical. E nesse caso, a Kamala Harris aproxima o Joe Biden do discurso da Seguridade Social sem que ele tenha que indicar alguém que pertença à ala radical do partido, como a própria Elizabeth Warren. Além disso, no meio desse contexto de manifestações étnico-raciais, aponta para uma posição de diálogo ao escolher uma parceira afro-americana. No entanto, com a fama que ela possui de ser linha dura a respeito do combate ao crime, isso gera um certo conforto entre os eleitores mais moderados. E, ironicamente, esse também pode ser o seu calcanhar de Aquiles. Afinal de contas, será que os movimentos sociais vão se sentir representados por ela? Uma vez que uma das principais críticas que se faz a ela no tempo em que ela foi procuradora-geral da Califórnia foi que ela não conseguiu estabelecer uma agenda progressista a respeito do sistema judicial. E vale lembrar que esse é o tema do Black Lives Matter. Outro fato a se destacar é justamente o fato dela ser filha de imigrantes e possuir como uma das suas plataformas a expansão dos direitos aos imigrantes, o que representaria também uma maior aproximação de Biden a esses setores. Agora, em termos quantitativos, sobre a recepção do nome de Kamala Harris, algumas pesquisas demonstram que ela é mais popular do que Joe Biden entre as mulheres, jovens eleitores e também entre alguns republicanos. E esses são dados fornecidos por uma pesquisa realizada pela Reuters e pela Ipsos e publicada no dia de hoje, 13 de agosto. Segundo esse relatório, 60% dos americanos, entre eles 87% dos democratas e 37% dos republicanos, consideraram a escolha de Harris como um marco importante para os Estados Unidos. E agora a nossa última questão. Como foi a repercussão dessa indicação? Bom, como eu acabei de falar, entre os democratas, quase 90% se disseram satisfeitos. E até mesmo entre os republicanos, o nome dela não foi tão mal visto. Claro que logo depois que Kamala Harris foi anunciada como vice de Joe Biden, a campanha do Trump correu para lançar um vídeo dizendo que ela representa a vitória da radicalidade, da desordem e do descontrole de Biden diante dos assuntos relacionados à violência e aos movimentos sociais. Trump segue com esse discurso de que ele é o candidato da lei e da ordem e que a escolha de Kamala seria a prova de que Joe Biden representa o oposto. Outros vídeos mais apócrifos apareceram também disseminando algumas frases soltas da Kamala Harris com críticas à juventude, tentando então cortar essa ponte que ela representaria com o voto mais jovem e também mais progressista da América. Agora, já no lado democrata, no dia 11 mesmo, foi lançado um vídeo com o momento exato em que o convite foi oficializado. E no dia 12, Biden e a Kamala Harris apareceram juntos em um mesmo ambiente pela primeira vez para fazer discurso à imprensa. Biden disse que sabe que os ataques a ela virão, mas que todos estão prontos para dar apoio e suporte para ela. Apostou na história da família, descreveu os problemas da América fazendo críticas ao Trump e comparações aos anos Obama e falou também com os trabalhadores de classe média que perderam seus empregos durante a pandemia, com um tom de esperança. Já Kamala Harris também apostou em uma abordagem mais intimista de sua trajetória e da origem imigrante de seus pais. Acenou também para os movimentos étnicos, mas sem se esquecer
esquecer da fama que ela tinha quando foi procuradora-geral da Califórnia. Enfim, tentando se vender como uma espécie de elo moderado que faz a ponte entre esses dois grupos sociais, as suas aspirações e seus medos. E aí, já conheciam a Kamala Harris? Gostaram de saber um pouco mais sobre ela aqui? Diga aí o que vocês acharam. Deixem nos comentários. Vocês acham que essa dobradinha Biden-Harris vai dar certo? Ou vocês acham que o discurso do Trump de que ela é radical vai colar? Diz aí. Tô esperando o seu comentário. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.